Queridos amigos e irmãos, estamos aqui para pensar, meditar na Palavra de Deus. Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz o seguinte, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu quero meditar nessa frase de Jesus, nessa oração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa frase demonstra a radicalidade do amor de Jesus. E eu queria dar um contexto aqui para a gente poder entender a frase bem. Jesus estava morrendo em Israel. Israel, naquele momento, era uma nação dominada pelos romanos. Então, Israel tinha um profundo ódio aos romanos que os estavam dominando. Israel aguardava o Messias, fruto das profecias do Antigo Testamento. Mas Israel entendia, o povo, que esse Messias seria um rei libertador, um rei político. E esse rei iria libertar o povo de Israel da tirania do domínio romano. Os romanos, por sua vez, conquistaram quase o mundo inteiro, inclusive a Palestina, onde estava Israel. Outros países, todos os outros países ali também. Os romanos, eles ficavam num lugar, eles deixavam que o próprio povo do lugar tivesse seu próprio governo, só que o que tinha a ver com a segurança, porque eles não queriam saber de rebeliões, o que tinha a ver com a segurança e o que tinha a ver com a cobrança de impostos, porque eles queriam o dinheiro desses povos, isso pertencia só a eles. E eles cobravam. No mais, o próprio povo do lugar podia exercer a autoridade sobre os seus. Eles não se importavam como o povo vivia, quem governava, desde que não desse problema para eles e pagasse os impostos. Muito bem. Em Israel havia um líder político, que era o rei Herodes. O rei Herodes era aquele que politicamente comandava, mas Herodes era um vassalo, um subordinado do César de Roma. Então ele cumpria as ordens e para o governo romano estava tudo bem. Ali também tinha um alto oficial do exército romano chamado Pôncio Pilatos, que era o interventor, era quem cuidava da questão da ordem dos tributos. E havia também um sinédrio. O sinédrio seria o que para nós é o Congresso Nacional, né? Deputados, senadores, lá era o sinédrio. Era um grupo de 70 homens de idade, mais velhos, e que dirigiam toda a nação. O sinédrio era composto de fariseus, saduceus, sacerdotes. Os sacerdotes eram os líderes, o presidente era sempre um sacerdote. E esse sinédrio aqui cuidava de todas as coisas. Na frase de Jesus estão operando duas lógicas. Primeiro, está operando a lógica do sinédrio, ou seja, que era o grupo que organizava aquilo lá. Por quê? Porque quando Jesus é pregado na cruz, ele é pregado a mando de quem? A mando do sinédrio. É o sinédrio que condena Jesus. É o sinédrio que quer Jesus morto. É o sinédrio que não gosta de Jesus. Por quê? Porque Jesus não era um deles. Jesus vem do povo. O sinédrio era do pessoal mais rico, mais poderoso. Era dos altos, dos grandes de Israel. Você entende? Então, o sinédrio não tolerava que um pobre, vindo da Galileia, a região mais periférica do país,
que eles não davam valor, e que esse homem agora se transformasse no grande líder popular como Jesus era. O Sinédrio tramou a morte de Jesus. Quando Jesus vai dizer, Pai, perdoa-lhes, o que está em primeiro lugar aqui não é o povo de Israel. O que está em primeiro lugar são seus líderes, o Sinédrio, que esses líderes levaram Jesus à cruz. Então eu quero ler um texto que fala sobre o que o Sinédrio fez assim que Jesus ressuscitou Lázaro. Vejam o que o Sinédrio diz, isso está em João, capítulo 11, versículos 47 a 50, e Jeane vai ler para nós. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então veja bem, por que Jesus está na cruz? Por causa do Sinédrio. Só que o Sinédrio, quando Jesus estava vivo entre eles, o Sinédrio estava numa posição difícil. Sabe por quê? Primeiro, eles não gostavam de Jesus, eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Para eles, impossível. Segundo, eles tinham um problema. Se Jesus aparecesse como Messias, como o rei dos judeus, os romanos viriam, destruiriam todos, porque eles não aceitavam nenhum rei de nenhum povo, a não ser aquele que era o vassalo deles. Um rei popular, eles não aceitavam, por conta da rebelião. E eles tirariam o poder do Sinédrio. Eles matariam o povo, eles matariam gente do Sinédrio também, mas aquele Sinédrio não teria mais poder. Vocês estão entendendo? Então, para o Sinédrio, era importante matar Jesus. Porque Jesus já tinha se transformado num líder popular. E já tinha gente falando que Jesus era o Messias. E eles entendiam Messias como líder político. Então, veja bem. Quando isso aconteceu, nessa reunião, eles disseram assim, se a gente não parar esse homem Jesus, os romanos virão e tirarão nosso povo em nosso lugar. Veja a lógica deles. Ou a gente mata esse Jesus, ou então somos nós que vamos ser mortos pelos romanos. É a nossa nação que vai perecer. E o nosso poder, porque eles eram homens poderosos e ricos, o nosso poder vai acabar. Então, olha o que Sinédrio disse, ou ele ou nós. Não tem meio termo. Não dá para ele ficar e nós também. Ou ele fica ou nós ficamos. Aí então o Caifás, que era o sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio, ele vai dizer que morra um homem pela nação. O que Caifás está dizendo? É melhor Jesus morrer e todos nós continuamos com o nosso poder. A nação continua, mesmo debaixo do domínio romano, tudo bem, já está assim, mas nós é que governamos, nós somos os poderosos, nós temos poder, nós temos riquezas. Então, é melhor que ele morra sozinho e a nação sobreviva, a nação continue como está. Qual é a lógica do Sinédrio? A lógica do Sinédrio é a lógica de todos os poderosos. É a lógica do mal menor. Vamos acabar com esse que está prejudicando a todos nós e assim a gente continua no nosso poder, a gente continua mandando, a gente continua na boa.
Vamos então acabar com ele. Acabando com ele, os romanos não vêm para nos destruir. E continuamos tudo bem. Então, é a lógica do mal menor, é a lógica de derrotar os que pensam diferente, porque Jesus pensava diferente deles. Então, esse que pensa diferente, vamos acabar com ele. É a lógica de reprimir o povo e de reprimir as minorias. Essa é a lógica dos poderosos. Reprimir as minorias. Porque Jesus gostava do povo e o povo gostava dele. Jesus estava com o povo. O Sinédrio mandava no povo, mas não gostava do povo. Então, assim, vamos acabar com esse líder popular. Vamos acabar com esse que é minoria diante de nós. Nós somos a maioria, nós somos poderosos. Esse não tem poder político nenhum. Então vamos acabar com ele. Essa é a lógica dos poderosos. Aquele que não é do nosso grupo deve ser eliminado. Aquele que não faz parte da gente, as minorias que pensam diferente de nós, elas devem ser colocadas assim numa espécie de um gueto, bem restrito, para que eles não digam nada, para que fiquem sofrendo lá sozinhos. E nós sempre mandando nos outros. Assim pensava o Sinédrio e assim fez o Sinédrio. Quem decretou a morte de Jesus foi Pôncio Pilatos. Era o único que poderia decretar a morte de alguém. O Sinédrio não tinha poder de decretar morte de ninguém. Pôncio Pilatos tinha. Mas Pôncio Pilatos mandou matar Jesus, por quê? Porque o Sinédrio foi lá e disse: se você não o matar, nós vamos dizer que ele é o rei dos judeus e que você aceitou que uma pessoa se proclamasse rei contra o seu imperador César. Com esse argumento, Pilatos cedeu. E Pilatos disse: é melhor que morra esse pé rapado do que eu ter problemas com César por causa dessa gente, desses líderes aí. Então foi o Sinédrio que colocou Jesus na cruz. A lógica do Sinédrio é a lógica política, do poder, da riqueza, do bem-estar financeiro, do comando, de ninguém tira nosso lugar. Essa é a lógica do Sinédrio. Agora tem a lógica de Jesus. Jesus está na cruz. Então veja, olha para Jesus. Ele está na cruz, ele acabou de ser crucificado ali, e segundo Lucas, essa é a sua primeira palavra, no Evangelho de Lucas. Ele está ali, Jesus sabe que está ali, por dois motivos, duas formas. Primeiro, ele sabe que ele está ali porque ele deve morrer para salvar todos. Sem sua morte, a humanidade não é salva. Então Jesus sabe que ele está ali por causa da sua condição política, da sua condição espiritual de salvação. Então, ele, vamos dizer assim, ele comandou todo o processo que o levou à morte porque ele queria ir para a cruz. Ele sabia que essa era a vontade do Pai, ele aceitou, ele acatou, mas ele também deu a sua vida por si mesmo. Ele disse certa vez: o Filho do Homem vai conforme ele quer. Ninguém o obriga a ir. Ele dá a sua própria vida. Então, por um lado, Jesus sabe que ele está ali na cruz porque ele precisa morrer pelo povo. Por outro lado, preste atenção nisso. Por outro lado, ele sabe que ele está ali de uma forma injusta. Por que injusta? Que mal ele fez para morrer numa cruz? Nenhum mal. Ele não era digno de morte. Pilatos sabia disso. Pilatos disse: eu não vejo nada para condená-lo. Então, e isso era uma verdade. Jesus só fez o bem. Por que ele estaria numa cruz a mando de alguns homens poderosos? Era injusto. Jesus estava sendo assassinado por gente ímpia, por gente poderosa, por gente que não lhe deu nenhum valor de ser humano lhe deram.
Jesus sabia que ele estava morrendo de uma maneira injusta, quando você olha do lado do povo. Muito bem. Então veja, Jesus sabe, primeiro, eu estou morrendo aqui injustamente, porque eu não pratiquei nenhum mal para estar nessa cruz, sendo assassinado. E Jesus estava sendo assassinado na cruz. Por outro lado, eu quero estar nessa cruz, porque só a minha morte salva a humanidade. Você está vendo como é que Jesus pensa quando ele está na cruz? Daí vem a frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja a frase, preste atenção nessa frase. Pai, ele se dirige a seu Pai, é uma oração que ele está fazendo. Porque tudo o que Jesus faz tem a ver com seu Pai. É seu Pai que quer que ele esteja na cruz. Ele também quer, mas ele vem amando de seu Pai. E a seu Pai que ele se dirige. O que é que ele diz a seu Pai? Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. E aqui eu quero dizer algo interessante. É um pedido de perdão. Agora veja bem. Quando é que se pede perdão para alguém? Quando é que você pede perdão a Deus? Ou perdão a alguém, a uma outra pessoa? Quando é que você pede? Você pede perdão quando a pessoa faz o bem? Ou quando você fez o bem? Ou quando você fez o mal? Ou quando você errou? Quando é que você pede perdão? Todos nós só pedimos perdão quando erramos. Todos nós só pedimos perdão quando pecamos, cometemos um erro, uma injustiça, qualquer coisa de ruim que a gente cometeu. Aí a gente pede perdão, perdão a Deus, ou se foi com alguma pessoa, também pedimos perdão à pessoa. Ofendemos alguém, pedimos perdão a essa pessoa. Mas a gente só pede perdão quando a gente erra. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está afirmando implicitamente? Que eles, o pessoal do Sinédrio, que eles acertaram ou erraram? Eles fizeram o bem ou cometeram um pecado? Ao colocá-lo na cruz. Ao colocá-lo na cruz. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, é porque implicitamente Jesus diz, eles pecaram quando me colocaram na cruz. Eles erraram quando me colocaram na cruz. Eles estavam trabalhando com a lógica deles, a lógica dos poderosos. Mas a lógica deles é uma lógica pecaminosa. A lógica deles é uma lógica errada. Eu não deveria estar aqui pelo motivo pelo qual eles me colocaram. Aí não. Foi um erro deles, foi uma injustiça deles, eles erraram, eles são culpados em me colocar aqui na cruz. E Jesus não está falando do povo de Israel, Jesus está falando do Sinédrio, dos líderes, porque foram eles que colocaram Jesus na cruz, não foi o povo. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, Jesus diz, eles têm pecado, porque me colocaram aqui. Você está vendo, quando eu falei para vocês que Jesus estava na cruz por dois motivos, e um deles é que ele estava na cruz injustamente, por causa disso. Por isso que ele vai pedir perdão ao Pai. Pai, perdoa porque eles pecaram e me colocaram aqui. Perdoa-lhes a eles, esse pessoal do Sinédrio, perdoa este pecado de ter me colocado aqui. Eles erraram. Eles fizeram por maldade. Eles fizeram porque não me aceitavam como Messias. Eles fizeram isso porque não me aceitaram como Salvador, não creram em mim, não confiaram em mim, não ouviram minhas palavras, sempre me detestaram, sempre me odiaram, fizeram o mal contra mim várias vezes e agora estão me matando. Pai, perdoa-lhes este pecado. Aí Jesus diz, eles não sabem o que fazem. Veja bem, quando Jesus pede perdão a eles, eles não sabem o que fazem. O que significa isso? Eles não sabem o que fazem. Significa que, sem que eles soubessem,
a maldade deles, o pecado deles, o erro deles, estava fazendo com que um homem morresse por todos. Não por toda a nação, como disse Caifás, não só por toda a nação, mas por toda a humanidade. Então, o pecado humano, usado por Deus, levou Jesus a morrer na cruz. Então, o que é que Jesus quer dizer com eles não sabem o que fazem? É que eles não atinam com a lógica espiritual, divina da morte de Jesus. Eles não perceberam que a morte de Jesus era a salvação da humanidade. Eles não tinham a menor ideia disso. Por isso, Jesus diz, eles não sabem o que estão fazendo. Na lógica deles, eles estão matando, ou seja, acabando com um homem que os prejudicava. Ponto final, a gente mata esse sujeito e ficamos livres dele para sempre. Essa era a lógica deles. Na lógica divina, o pecado deles, levando Jesus à cruz, fez com que o nosso Salvador morresse por nós e nos salvasse e nos desse a vida eterna. Por isso, eles não sabem o que fazem. Agora, porque eles não sabem do plano divino, porque eles não sabem o que Jesus sabia, eles são inocentes? Não. Continuam a ser culpados. Por isso, perdoa-lhes. Eles erraram. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Agora eu quero olhar para Jesus e para a lógica de Jesus. Veja bem, este que está sendo morto, conforme o Sinédrio, sem motivo algum para isso, ele não deveria ser morto por esses motivos. Esse que está sendo morto porque quer morrer por toda a humanidade, ele tem a grandeza de pedir ao Pai que perdoe os que o estão matando injustamente. Gente, essa é a radicalidade do amor de Jesus. O amor de Jesus é tão grande, ele é tão radical, que ele pede perdão para quem o assassina. Pede perdão para quem o mata. O normal de qualquer ser humano, quando estava, no caso de Jesus, sendo assassinado injustamente, o mínimo de qualquer ser humano é dizer para Deus, Deus, castiga essa gente, que eles se arrependam do dia que me mataram, que estão me matando, que o Senhor derrame as piores coisas, os piores castigos sobre essa gente, porque eles estão fazendo algo errado comigo, eles estão tirando minha vida. Acaba com eles, Deus. Dá o castigo que eles merecem por esse erro que eles estão fazendo comigo. É o mínimo de qualquer ser humano. E Jesus? Esse ser humano chamado Jesus, Filho de Deus, o que ele faz? Pai, perdoa-os. Perdoa. Que esse pecado deles risca. É como se eles não tivessem feito. Perdoa-os. Perdoa-os. Eles erraram, mas o Senhor perdoa. O perdão é a maior manifestação do amor. Porque quando você perdoa, você não recebe nada em troca. Nada. Absolutamente nada. Se você ama por amizade, você recebe algo em troca. O quê? A amizade do outro. Você faz o bem para o outro, ele te faz o bem. Isso é amizade. Esse amor, amizade, é um amor lindo, mas é um amor que você recebe em troca. Então vale a pena ter amigos. Vale a pena ter amizades. Porque você dá e você recebe. Mas perdão, gente, é só dar. Que é que Jesus, presta atenção, o que é que Jesus recebeu ao pedir o perdão do Pai para aquelas pessoas? O que Jesus recebeu? Diminuir o sofrimento dele? Não.
aconteceu alguma coisa naquelas pessoas? Não, eles continuavam do mesmo jeito. Inclusive zombando dele, dando risada dele. Mas Jesus pediu o perdão para eles. Porque o perdão é a radicalidade do amor. Não existe nada mais no amor mais poderoso que o perdão. Porque o perdão não nos dá nada de volta. O perdão é só de nós para os outros, para o bem dos outros. Quando você perdoa alguém, você não precisa receber alguma coisa de volta. Você simplesmente perdoa. Deixa ele ir em paz. Você acabou sua vingança. Não vou me vingar. Está perdoado. Vai em paz. Você continua a amá-lo, a torcer por ele. Às vezes distante. A pessoa não gosta de você. Mas acabou qualquer coisa. Assim também o amor de Jesus. O amor de Jesus é radical. É um amor que perdoa. Sem que o outro mereça. É esse amor de Jesus que eu e você, como discípulos dele, somos chamados a viver. Nós devemos viver perdoando as outras pessoas que nos fazem o mal. Ah, mas eu quero justiça. Sim, a justiça, a justiça humana, ela deve vir. A divina virá. Porque Deus, ele é um Deus de justiça. A divina sempre virá. A humana talvez venha, às vezes não vem. Mas você é chamado a perdoar. Você é chamado a amar os outros, inclusive aqueles que fazem o mal a você. Não é à toa que Jesus disse: amai vossos inimigos. Amai. Eu e você somos chamados a amar os outros de uma forma radical, não importa quem seja. Eu estou no grupo do poder, no grupo privilegiado, eu sou chamado a amar as minorias. Eu estou numa situação boa, eu sou chamado a amar os outros. Alguém me fez o mal, eu sou chamado por Jesus, se ele está em mim, a perdoar. Perdoar essa pessoa. Ele nem precisa me pedir perdão. No meu coração, eu devo perdoá-lo. Aqueles homens do Sinédrio que estavam zombando de Jesus e rindo de Jesus enquanto ele estava morrendo na cruz, eles pediram para ser perdoados por Jesus? De jeito nenhum. Na lógica deles, não precisavam de perdão. Na lógica deles, fizeram bem. Um homem morreu, mas a nação continuou intacta. Mas Jesus os perdoou, sem que eles pedissem nada, sem que eles nem mesmo mudassem comportamento. No interior, a gente deve perdoar a todos que nos ofenderam, que nos prejudicaram. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No coração, a gente perdoa todo mundo que fez o mal contra nós. Quando isso vai ser colocado para fora, aí depende da situação com aquela pessoa. Mas no coração, nós perdoamos a todos. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. É isso, gente. Que o nosso coração seja um coração amoroso, a ponto de perdoar aqueles que nos prejudicam. Mesmo que eles nunca peçam perdão a nós. Mas nós perdoamos no coração. Que assim seja para mim e para você. Que Deus te abençoe sempre.